Fala pessoal, iniciando mais um Giro Econômico semanal, o mesmo formato dos anteriores, vamos falar sobre economia mundial, um pouquinho voltado também para a economia norte-americana, em especial aos dados de shutdown que estão impactando primordialmente ali a decisão de juros do Fed. O Fed está com menos informação para tomada de decisão, isso é bem importante para quando você for balizar os seus investimentos, prestar atenção em várias variáveis que estão impactando e poderão impactar o mundo inteiro. Falar um pouquinho também se essa bolha realmente existe, dar um pouco mais de foco aqui, por que o pessoal está achando que tem uma bolha no mercado norte-americano, em especial as Mag 7, que são as 7 maiores empresas da economia norte-americana. Vou trazer alguns gráficos para ilustrar aqui que realmente, quando a gente compara, historicamente nunca teve uma concentração tão alta em tão poucas empresas no índice. Falar um pouquinho também do mercado local, a resiliência do mercado de trabalho, então está tendo muitas vagas de emprego aqui disponíveis, a criação líquida está muito alta frente à taxa de juros que a gente tem, e aí finalizar, obviamente, trazendo para vocês todo esse cenário, o que isso importa para você, para os seus investimentos, e também falar um pouco de performance de bolsas mundiais. Guilherme Régio, economista do canal, iniciando com notícias, a gente vai falar aqui do shutdown da economia norte-americana que bate o seu 36º dia, a maior da história até agora. E por que está acontecendo isso? Porque a gente precisa, lá fora precisa acontecer a aprovação do orçamento do Congresso, e aí já está gerando perdas bilionárias, porque a gente está falando de 1,7 milhão de servidores públicos, municipais, federais, estaduais que estão sem receber. Só os serviços que são estritamente necessários, eles estão ainda ocorrendo a manutenção dos pagamentos, como por exemplo Guarda Nacional, policiais, serviços médicos, esse aí não para. Todo o restante, tudo que não é estritamente essencial, para na espera dessa aprovação, e já é o 36º dia que estamos nesse compasso de espera. Qual os próximos desdobramentos disso? Então, a gente não tem vários dados aqui da economia norte-americana, como principalmente o CPI, então a gente não consegue medir a inflação lá fora. Perceba como isso é danoso na decisão do Fed. O Fed precisa desses dados para tomar a melhor decisão. Ele precisa saber como é que está a atividade lá fora. Os indicadores não estão vindo, então ele fica mais no escuro para a tomada de decisão. Se a gente pega também, da semana passada, o Fed decidiu ali ignorar o apagão de dados, que a gente acabou de comentar, e cortou a taxa de juros em 0,25. Agora, para frente, como é que vai ficar isso? Se esse apagão continuar por mais tempo, ele não vai ter condições de poder fazer uma análise que seja perfeitamente possível dentro do que ele tinha de planejamento. E o mercado já percebeu isso, e o mercado já talvez está achando que não vai ter um corte em dezembro, que já era uma certeza absoluta. Só para vocês terem uma ideia, na última decisão, teve 2 votos que ficaram ali em desacordo com a maioria. A maioria, obviamente, votou pela sinalização do corte de juros em 0,25, só que teve 2, um queria 0,50, que foi um indicado, obviamente, pelo presidente Trump, e um outro também que não foi indicado, que já estava na cadeira ali do Fed para a tomada de decisão, que não quis cortar os juros, ele quis manter os juros ali naquele patamar até então de 0,25 adicionais. Para frente agora, o que a gente está imaginando? A certeza dos cortes não se mantém. Então, em dezembro, o mercado já está reagindo e talvez a maioria já esteja querendo que o corte fique zerado, ou então imaginando que ele vá ficar zerado. E aí, por conta desse apagão de dados, e também por conta que não foi 100% ali das cadeiras que votaram para redução de 0,25. E o presidente do Fed falou, Jerome Powell, que talvez os cortes em dezembro estão longe de ser uma coisa certa. In the committee's discussions at this meeting, there were strongly differing views about how to proceed in December. A further reduction in the policy rate at the December meeting is not a foregone conclusion. Far from it. Traz uma pitada também adicional ali para que tenha essa decisão, então talvez os holofotes voltaram para uma precaução maior, por isso que os investidores estão decidindo talvez ter um pouco mais de cautela aqui em relação a um possível corte. E aí quando a gente olha as curvas, e eu estou colocando para vocês 2 curvas aqui em paralelo, a curva da Treasury nada mais é do que o Tesouro norte-americano, seria como se fosse a mesma coisa aqui, do investimento num título público nosso. E aí perceba como vocês têm as linhas aqui dentro desse esquema de cores.
Há uma semana atrás, a previsibilidade de cortes aqui tinha realmente uma barriga mais embaixo, né? Então você perceba como a curva laranja, ela está embaixo das outras, ou seja, o mercado precificava ou tinha uma maior clareza dessa precificação do corte de juros. Agora, quando a gente está vendo hoje que essa linha azul mais clara, perceba como ela já está um pouco mais alta do que a linha laranja. Isso reforça que os mercados estão, talvez os investidores ou os institucionais também, como a gente pode dizer aqui, estão mais receosos, especialmente porque agora pode ter um menor corte de juros, talvez um não corte de juros em dezembro. A expectativa, a caminhada que a gente está vendo hoje, é que se voltar, talvez o shutdown, os dados corroborem, por exemplo, com uma inflação menor, uma atividade mais baixa, aí o Fed vai estar municiado de mais informação, ele pode estritamente seguir com o que ele tinha lá anteriormente desenhado, que era um corte de juros em dezembro. Agora, se os dados ainda não tiverem uma clareza maior, ou tiver dúvidas, ou o shutdown continuar por mais tempo, aí eu acho que essa certeza de dezembro já fica, talvez uma manutenção seja a coisa mais prudente a se fazer. E quando a gente olha a Bolsa de Valores, como é que fica essa tendência aqui? Possivelmente com um corte menor de juros, a Bolsa ela tende a cair. Só que a Bolsa ela acompanhou muitos resultados das maiores empresas do S&P, as famosas Mag 7, que são aquelas empresas de tecnologia, Nvidia, Facebook, Meta, no caso, Google, Microsoft. Então tiveram um incremento bem interessante aqui, pelo menos nesse curto prazo, refletindo o que trouxe nos balanços, ou seja, todos os resultados dessas empresas que acabaram fechando no trimestre. E aí o S&P ele continuou essa caminhada positiva, batendo recorde aqui, nunca houve esse patamar de S&P 500. Aliás, o S&P 500 ele é uma constante isso, ele sempre renova suas máximas, e aí a galera está meio preocupada agora, aí eu vou trazer alguns dados para vocês também analisarem aqui conjuntamente comigo, mas ainda continua bem esticado o índice. Agora, tem bolha ou não tem bolha? Aí já é um cenário que a gente tem que olhar com cautela. Pode ser que tenha, tá? Não vou negar que pode ser que tenha, os dados estão meio esticados. Se a gente olha dados de um viés, assim, olhando basicamente qual o preço-lucro das ações, ou então se a gente pega e olha uma janela histórica aqui de price earnings ou preço-lucro, colocando uma variável ponderada, a gente vê que ele está acima da média histórica também. E aí isso não necessariamente reforça que tem uma bolha, tá? Embora muitas pessoas já estão cravando que tenha. Tem também a questão, que é bem importante, eu não vou trazer aqui, mas deve-se ter em mente, que a gente tem um mercado também muito abundante em crédito no mundo inteiro, A gente perceba que quando a gente pega o money supply, ou a demanda, a oferta por dinheiro na economia norte-americana está nos níveis mais altos que se tem em história, Então, muito dinheiro, preços esticados, uma euforia exagerada, deve ter certa cautela aqui nos investimentos, mas não dá para cravar que tem uma bolha realmente acontecendo. Quando a gente olha também outros aspectos aqui que é legal de colocar em perspectiva, eu estou colocando um gráfico onde tem vários índices aqui para que a gente acompanhe, Então tem as Mag 7, que é essa que eu falei que acabou puxando o índice, perceba como ele tem uma esticada na curva, muito crescente aqui, ele acabou baixando aqui nos últimos pelo menos 2 meses, outubro aqui e novembro, ele acabou tendo um repique por conta realmente dos balanços. Mag 7 são as 7 maiores empresas ali da bolsa norte-americana. Quando a gente pega o índice Nasdaq, que basicamente reforça isso, são as empresas de tecnologia, ele acompanha muito, ele fica muito próximo um do outro, principalmente nos últimos intervalos agora. Depois eu vou mostrar a concentração que está tendo dessas Mag 7 dentro do S&P 500, são as 500 maiores empresas. Nunca houve uma concentração tão alta das 10 primeiras empresas dentro do índice. Quando a gente olha também os mercados emergentes, que é essa primeira linha que a gente está vendo em laranja aqui, teve uma subida muito interessante, Então o mercado, quando a gente pega emergentes, China, México, Brasil, pega alguns países da América Latina, compila todo e coloca aqui, tiveram realmente incrementos bem interessantes aqui, especialmente nesse último ano. Quando a gente pega o S&P também, ele cresce bastante, obviamente que ele tem uma correlação bem interessante aí com as Mag 7, dessa concentração que eu disse até agora. E quando a gente pega um equal weighted aqui, ou seja, um ponderado, se você pudesse colocar um percentual para cada uma delas de igual maneira, obviamente que dentro do índice do S&P, aí ele teve um crescimento mais modesto. Mas o Russell 2000, que é outro índice que eu já tinha trazido aqui para vocês anteriormente, que deveríamos ter um foco maior,
que são as 2.000 maiores empresas da economia norte-americana. Então, talvez com a retirada das tarifas, as empresas poderiam ter um incremento bem interessante, né? Depois eu vou mostrar para vocês como é que foi a performance desse índice aqui mais para o final do vídeo. Aí, trazendo um pouco da magnitude do que eu falei agora anteriormente, né, dos balanços que saíram, perceba como teve um incremento de 19%, é o maior, né? Quando a gente pega aqui, a gente está vendo o EPS Growth, ou seja, é o Earnings Per Share, é o preço por ação, né? O crescimento que teve. Teve um crescimento de 19% agora, nesse último balanço. E é o maior crescimento desde a época ali da pandemia, onde teve aquelas esticadas de preço, né? 2021, 2022. Então, desde essa época, a gente teve os maiores balanços, né? Pelo menos os crescimentos de preço em relação ao que se gera, né, dentro dessas empresas, e aí chegou ao patamar de 19%. Por isso que a Bolsa deu esse incremento, né, porque realmente os balanços vieram muito bons, melhores do que vocês estavam previamente ali tendo como expectativa. E aí, quando a gente fala de desvio padrão, né, sempre o desvio padrão são aquelas bandas que a gente, né, vê estatisticamente que está realmente muito esticado ou não, algum índice, né, é meramente uma variável aqui de metrificação estatística. Então, o preço-lucro das ações do S&P 500, né, ou seja, as empresas que compõem o S&P 500, já está batendo 2 desvios padrões acima da média. E aí algumas pessoas estão olhando algumas variáveis, entre elas essa, para falar que possivelmente a gente tem uma esticada muito grande de preço e pode vir uma correção muito forte. Como a gente pega também, né, o Equal Weighted, ele também está levemente acima da meta. O que é o Equal Weighted? É o ponderado, né? Então a gente pondera, coloca o mesmo percentual para as 500 maiores empresas. E a gente percebe que ele também está acima da média histórica dos últimos 10 anos, tá? Só para colocar para vocês aqui de uma maneira mais correta. Então ele está 16,96 e a média de 10 anos está 16,56. Está muito próximo ainda, né? Talvez isso aqui mistifique um pouco, talvez não tenha uma bolha, mas como está acima, a gente não pode cravar também que não tenha. E a famosa bolha de A, vai estourar? Não vai? Olha só esse gráfico como é bem interessante essa evolução desde 2015 em relação a essas empresas que estão mais à frente de A agora, né? Então todas essas aqui têm alguma frente de A, seja, né, Tesla com os carros autônomos, o Facebook com a sua ferramenta própria, por exemplo, ali de inteligência artificial, todas elas têm, né? Nvidia talvez se beneficie da infraestrutura que se gera em relação às IAs, talvez da capacidade de processamento que vai ter que ter uma grandiosidade muito grande, a Nvidia está aqui dentro, mas perceba como teve essa evolução de quanto que elas representam versus o total do valor do mercado. Tá vendo como elas estão esticando bastante, né? Nvidia, por exemplo, representa 8,5% do mercado total das 500 maiores empresas na economia norte-americana, né? Então, você pega 500 empresas, uma empresa que chega a valer quase 8,5%, ou seja, quase 10% uma empresa só, né? Aí, se você for ver a Apple, por exemplo, que é 6,9%, sempre teve um patamar grande aqui, mas também não tinha todo essa ponderação, ou seja, esse valor total aqui. Então, esse é um indicador também que as pessoas falam, olha, tá uma hiperconcentração. Se tiver qualquer coisa diferente no mercado de A, né, que talvez essa realização de lucro que já estão vendo para 5, 10 anos, se isso não se concretizar, aí a gente pode ter problema no índice aqui e uma correção muito forte de preços, né? Então tem que ter isso em mente na hora de investir também, para analisar isso aqui com cautela e fazer uma boa diversificação dos seus investimentos. Quando a gente pega a concentração aí das top 10 do S&P 500, outro gráfico para vocês, nunca teve uma concentração como a gente teve hoje, né? Como a gente tem hoje, na verdade. Então, aqui, 2025, tem uma concentração das top 10 em 40%, né? Ou seja, 40% do mercado da economia norte-americana, das 500 maiores empresas, estão na mão de 10 empresas. Esse índice nunca ocorreu desta forma, e aí essa hiperconcentração, né, esse distanciamento do valor de mercado dessas empresas versus as outras empresas do mercado causa uma certa estranheza, né? O mercado acha isso, talvez seja uma coisa de uma cautela maior que deva ter agora. Outras pessoas estão muito, né, compradas dentro do índice, agora é a hora, enfim.
Então, talvez esse número aqui ele dê um pouco mais de cautela para a gente, entendendo que talvez essa hiperconcentração não seja positiva. Mas não dá para cravar, mais uma vez. É um índice, tem que saber interpretar ele, tem várias outras variáveis. Se você quiser usar os dados para ir de encontro ao que você pensa, você pode bater nos dados, ele vai mostrar o que você pensa, né? Mas a gente sempre mostra um dado, olha, talvez não tenha uma bolha, talvez tenha uma bolha, para que a gente tome a melhor decisão, né? Talvez o intuito aqui dos vídeos, pelo menos que eu mostro para vocês, é garantir essa reflexão. A decisão sempre é do investidor, a decisão sempre vai ser sua. O ônus e o bônus dessa decisão é estritamente seu. Eu só trago aqui, né, o que a gente tem no mercado hoje, de uma maneira, obviamente, que explicando as variáveis, o que você está vendo dentro do gráfico, mas nunca é trazendo para, olha, agora o mercado está numa hora boa de comprar, está numa hora boa de vender, nunca vai ser nesse cenário que eu vou trazer os dados. É sempre a gente garantir a reflexão que você tome realmente a melhor decisão. Olha só que interessante esse outro dado que eu trago também para vocês aqui. Nvidia, hoje, de valor de mercado, já representa mais do que todo o mercado do Reino Unido em ações. Tá? Então, nenhuma empresa do Reino Unido vale mais do que a Nvidia. Nem se eu somar todas de valorização de mercado ou capitalização de mercado, nenhuma bate a Nvidia. Se a gente pega o Canadá, que tem um mercado lá acionário, também nenhuma, né, se eu somar todas as empresas, não batem, por exemplo, a Nvidia. Se eu pegar mercados acionários de países e somar esses mercados, nenhuma bate a capitalização de mercado da Nvidia. Né? Itália, Espanha, Austrália, Coreia do Sul, somo todas essas, não dá ainda a Nvidia. Olha só como é bem impactante esse dado aqui, né? Em trilhões, por exemplo. A gente está tendo 5 trilhões aqui de valorização ou capitalização de mercado que a Nvidia tem hoje, né? A data, né, batendo aqui o último mês. Perceba como isso também é bem impactante, né? Talvez essa hipervalorização não seja muito positiva, tá? Pelo menos é a minha expectativa que eu estou colocando aqui em cima. Vamos sair um pouco da economia mundial, falar um pouco da economia brasileira, em especial a moeda, e é uma notícia positiva. O real vem se valorizando fortemente frente ao dólar. Perceba como nas janelas de 12 meses, o real ele só perde ali para a coroa sueca, tá? Que teve um incremento frente ao dólar de 13,2, ou seja, uma valorização frente ao dólar de 13,2. O real vem na segunda posição, com 9,7. Né? Então, dado as janelas mais recentes, que o real se valorizou bastante, ele vem, né, perdendo o valor de mercado do dólar frente ao real aqui. Teve realmente alguns repiques, até algumas notícias que saem, né, economia global, talvez o Fed não cortando os juros em dezembro, caso isso torne mais factível, talvez a gente tenha um solavanco aqui no mercado de câmbio, mas basicamente o que está acontecendo aqui, principalmente no curto prazo, tem a ver mais com o mundo do que com o Brasil. Isso é uma notícia positiva para o Brasil, né? Talvez estejamos vivendo momentos aqui de mais calmaria, embora a gente teve, né, a aprovação agora da PL, que vai, né, garantir a isenção de R$5 mil das pessoas que ganham até R$5 mil no imposto de renda, e aí vai ter, né, uma contrapartida ali das pessoas que têm um recebimento maior. Inclusive tem um vídeo muito bom aqui no canal, e o Vitor gravou, ele fez um estudo muito legal, ele colocou alguns cenários, eu vou deixar o card aqui embaixo para que vocês acessem, vejam realmente no detalhe como é que vai ser o impacto nos investimentos e na vida das pessoas que ganham mais de R$50 mil em 2026. Eu recomendo fortemente que vocês assistam. E aí, falando um pouco de dados reais da economia, perceba como o mercado de trabalho no Brasil está bem resiliente. Estou mostrando os dados do CAGED. Quais são esses dados? O que ele está mostrando aqui para mim? É a criação ou destruição líquida de empregos. Se esse valor está positivo, significa que a economia brasileira está gerando mais empregos se destruindo, né? Ou seja, tem pessoas entrando no mercado de trabalho num fluxo maior do que pessoas que estão saindo do mercado de trabalho. Então, na criação líquida, o Brasil aqui está dando realmente uns patamares bem relevantes. Lembrando que a gente está com uma taxa de juros muito alta, padrões históricos aqui mundiais e nacionais também. 15% está acima da média dos últimos 20 anos, por exemplo, da Selic. Né? A média vinha em torno ali de 12 e alguma coisa, a gente está com 15. Então, o que deveria estar acontecendo? As empresas deveriam estar investindo menos, contratando menos, porque a taxa de juros está muito alta, ela não tem captação no mercado para tocar projetos. E o que está acontecendo é o contrário.
as empresas estão contratando mais, a taxa de desemprego está em um menor nível desde os últimos 15 anos, tá? E quando a gente pega isso, é muito bom, tá? Reflete pelo menos aqui, né, no mercado local, é muito interessante que a gente tenha isso. Obviamente que mais pessoas empregadas, geram-se mais consumo, só que a gente tem uns dados meio dúbios, né? Porque também a inflação está resiliente, ela está mais alta. Então, se a gente tem uma taxa de desemprego mais baixa, a gente reforça índices de inflação mais altos para frente, né? E com isso a gente tem a manutenção, talvez um período mais longo da taxa de juros. Mas mesmo assim, quando a gente pega e compara a taxa de juros aqui, o que a gente tem de expectativa, ela não se alterou, né? Por mais que a gente tenha um rebuliço no mercado local, especialmente com a PL que veio agora, né, dessa tributação de dividendos de algumas pessoas e tudo mais, para o ano que vem, né, sempre o governo pensando em aumento de carga tributária, nunca em eficiência da sua gestão, não se alterou. A gente vai ter os cortes de juros vindo lá no primeiro trimestre de 2026. Essa, pelo menos, é a expectativa. Então, lá para março, na próxima reunião do Copom, talvez já ocorra, né, um leve retorno a taxas mais convidativas aqui para a gente, que também é muito positivo, né? Então, sempre é bom você ter inflação baixa, taxa de juros baixa, porque isso estimula o crescimento econômico, né? E o crescimento real econômico. Vários projetos saem do papel, as pessoas elas conseguem transitar entre as empresas, então fica bom para todo mundo, né? Você tem um aumento de renda média, tudo mais constante, né? Talvez a produtividade também aumente via educação. Então tem uma série de coisas que é importante a gente ter dentro de um país. E a inflação controlada, taxas de juros mais baixas, são variáveis que são sempre muito bem-vindas. E a gente espera que o ciclo se inicie, né, lá em janeiro, fevereiro de 2026, conforme a gente está estipulando, e o mercado também está prevendo que isso aconteça. E quando a gente olha a Bolsa Brasileira, finalmente a Bolsa Brasileira passou os 150 mil pontos nominalmente, né? Se a gente faz a conversão ali para dados ajustados de inflação, dados valorizados, a Bolsa está bem distante do seu pico, né? Mas aqui, pelo menos nominalmente, ela bateu 150 mil pontos, é um dado muito positivo, né? Então, foi ajudado por algumas empresas que são muito grandes aqui no mercado local, como o Vale, por exemplo, mas reforça também essa trajetória do Ibovespa aqui, que já vinha acontecendo, né? Se a gente pegar o ano de 2025, foi um ano de retomada da Bolsa. Então a Bolsa acabou tendo patamares ali, obviamente que alguns solavancos, dadas as tarifas que aconteceu, tudo bem, né? Tudo isso faz parte, né, no cenário global, não tem como negar. O Brasil, por mais que ele esteja fora do cenário internacional do comércio, ele está dentro do cenário global também de fluxo monetário. Então não tem como negar que isso vai dar solavancos aqui na Bolsa, especialmente quando ele mexe com expectativas. E Bolsa é expectativa, né? Então, se a expectativa da Bolsa está alta, significa que os agentes do mercado estão acreditando que essa economia ela vai, né, ter lá na frente a realização desses lucros, né? Então as empresas vão vir com seus balanços com lucros melhores. É por isso que você investe seu dinheiro pensando em valorização futura. E o retorno acumulado dos últimos 30 dias também está muito positivo, né, quando a gente compara aqui. E a expectativa é que talvez isso possa se manter, né, dado que a gente não tenha nenhum cenário adverso. Eleições ano que vem vai começar o rally, então se despontar algum tipo de candidato para um lado ou para o outro, isso pode mexer na Bolsa. Isso nem começou ainda, tá? Nem está dentro aqui do que a gente está imaginando desses 150 mil pontos, com certeza não está. Isso vai começar a ficar mais forte lá no primeiro trimestre de 2026, que vão aparecer os nomes, vão se fazer as pesquisas de uma forma, né, talvez semanais, ali quinzenais, e aí com isso a gente vai ter o rally de bolsa que vai ser iniciado no ano que vem. Aí quando a gente pega também, né, como eu falei, nominalmente a bolsa está 150 mil pontos, em dólar a bolsa está longe do seu patamar histórico. E também se a gente pega, né, a inflação ao longo desse tempo também, a Bolsa também não está no seu pico histórico se a gente compara também dentro dessa variável. Agora, pegando um outro contexto de preço-lucro das ações aqui da Bolsa Brasileira, também está fora da média dos últimos 10 anos, tá? Quando a gente pega aqui a média 10,3, a gente tem hoje 8,7. Por mais que esse patamar esteja chegando próximo à média, ainda está longe. Falar um pouco de performance de bolsas mundiais também, não só falar da brasileira, falar de algumas bolsas aqui no mercado da América Latina e também no mercado lá dos Estados Unidos. Perceba como quem apostou em bolsa em 2025 se deu muito bem, né? Todos os patamares aqui crescendo bastante, principalmente nos últimos 12 meses, né? Quando a gente compara aqui, né, de variação, todas as bolsas crescendo. E aí quando a gente pega também no mercado norte-americano, há uma valorização bem expressiva, né? Se a gente pega um S&P 21,42, isso em dólar é uma baita rentabilidade.
Se a gente pega as ações de tecnologia lá, as Nasdaq, 30,95, olha o Russell, que eu falei dos 2.000 ali, crescendo 10%, essa valorização ainda pode ser até maior, tá? Dado que as tarifas vão cair por terra, talvez no intervalo mais curto do que a gente imaginava, e essa valorização pode ser bastante interessante para frente. Eu sempre disse aqui nos vídeos anteriores que talvez, né, você investir parte no Russell aqui também, obviamente que respeitando os índices da sua carteira e o seu apetite a risco, talvez seja uma alocação bem interessante a se fazer. E quando a gente pega graficamente o mundo inteiro, quem investir em bolsa, seja aqui, seja lá fora, seja em mercados emergentes, fora do mercado latino-americano, ou então, né, se você investiu em China, Índia, que são economias que estão crescendo a uma taxa bem interessante, se deu bem. Até economias globalizadas, né, que já estão dentro aqui de economias desenvolvidas, como a Austrália, você pode pegar também economias europeias, todas elas cresceram, né? Todas elas se desenvolveram bastante. Só a japonesa ficou um pouco para trás, mas tudo bem, né? O Japão é um universo à parte para ser estudado, mas quem investiu em bolsa, né? Quem quis correr um pouco mais de risco em 2025 foi recompensado. Pessoal, aqui finda mais um Giro Econômico Semanal, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de compartilhar, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo e até semana que vem.